Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Esse Manto Tem História no YouTube. Eu tô aqui com a camisa do Botafogo da Paraíba, do Belo, porque como você viu no título desse vídeo, vamos falar sobre Série C, esse campeonato que graças à minha macaquinha querida eu seria obrigado a acompanhar esse ano, porque caímos de divisão, estamos na terceirona. Então vocês vão ver bastante conteúdo aqui sobre Série C, principalmente falando sobre Ponte, Guarani e um pouco mais do Ituano, que são times aqui da região que eu moro. E antes da gente entrar realmente no tema, claro, pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, deixar a sua inscrição também caso você não seja inscrito, seja bem-vindo por aqui. E compartilha com seus amigos, dá aquela moral aí pro canal crescer ainda mais. E para estar todo mundo na mesma página, eu vou contar para vocês um pouquinho rapidinho como é o regulamento da Série C, que eu fui obrigado a estudar, porque, como eu disse, meu time decidiu cair de divisão. Diferente da Série A e da Série B, a Série C ela funciona em duas etapas. Na primeira parte são 19 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo, em turno único. Os 8 primeiros se classificam e depois formam dois grupos. Um com o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo, e o outro com o segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados. Daí eles jogam entre eles, em turno e retorno. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a Série B e os dois primeiros disputam o grande título da Série C. Eu acho que é um campeonato traiçoeiro demais, porque pode chegar em setembro e o seu time não ter mais calendário para jogar, porque é mais ou menos por aí que termina a primeira fase, a fase dos 19 jogos. Então, se o seu time ficou em nono, já era, é só ano que vem. E claro, zona de rebaixamento, no ano que vem você vai jogar a Série D, a última divisão profissional que a gente tem no nosso futebol. É por essas e por outras que eu, como sou um pontepretano reconhecidamente pessimista, eu tô querendo entrar muito devagarzinho nessa Série C. Eu acho que nosso presidente e um jogador da Ponte falaram demais esses dias, falando que a Ponte é o time a ser batido. Tudo bem, a gente fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, não nos classificamos por conta do regulamento, que é uma porcaria do Campeonato Paulista. Mas Série C, calma aí, entendeu? Calma aí, meu guerreiro. Vamos entender como é que funciona. E nessa primeira rodada a gente já teve uma prova de que não é tão simples assim. A Ponte jogou fora de casa contra o Figueirense, empatou em 1-1, mas foi um jogo modorrento, muito difícil assistir Série C. A gente nem placa de publicidade tem no campo. Me deu um desespero ver isso. Deu até saudade de ver aqueles 80 patrocínios de casa de aposta. Mas pelo menos você sabe que seu time tá jogando campeonato minimamente em alto nível. E nesse jogo da Ponte contra o Figueirense, no primeiro tempo deu sono. Nenhum dos times queria propor o jogo. A Ponte às vezes se colocava numa situação mais aquada. Mas se alguém falasse pros dois capitães assim, ó, senta do seu lado, eu sento aqui do meu, a gente fica conversando e o empate tá valendo, acho que os dois times topariam. O negócio só ficou um pouco mais animado no segundo tempo. O Figueirense abriu o placar, a Ponte empatou pouco tempo depois, mas como pontepretano eu fico puto da vida, porque a gente só vai pra cima depois que toma o gol. Tudo bem, não é um resultado péssimo, a gente conseguiu trazer um ponto fora de casa, mas putz, é só querer um pouquinho mais, sabe? Não precisa de muito assim também. Só que mesmo assim eu acho que alguns times estão um pouco desgarrados dos outros em relação ao investimento e talvez possam ser os times que vão figurar mais acima da tabela. Nesse bololô eu coloco a Ponte, o São Bernardo, o Maringá, o Náutico, o Guarani. Até essa primeira rodada eu achava, agora não sei mais. Vamos ver como que vai ser essas 3 próximas rodadas para conseguir balizar um pouco mais as campanhas, não só do Guarani, né, mas de todos. Tá, mas eu vou então colocar também o Guarani com um time que tem um pouco mais de chance de conseguir o acesso. A Ponte, inclusive, é o time que tem a maior folha salarial, não que isso signifique alguma coisa, mas é um time que tá tirando de onde não tem para fazer esse bate-volta na Série C. Vamos ver se dá certo. Se eu não tô equivocado, a folha salarial da Ponte é mais ou menos 1,4 mil e vamos ver se dá resultado, né? Isso não quer dizer nada. E como eu disse, eu acho que a Série C é um campeonato traiçoeiro e tem alguns times que, putz, são aquelas arapucas que provavelmente a gente vai entrar no jogo achando que é 3 pontos garantido, mas não é bem assim. E nessa caixinha de times casca de banana, eu coloco principalmente o Tombense, o ABC, o Retrô, o Anápolis. São times que aqui, morando em São Paulo, a gente não tem tanto contato, a gente acha que vai ser um jogo fácil e que os caras podem complicar, porque também estão dando a vida para conseguir o acesso. E numa outra caixinha eu coloco alguns times que são tradicionais até do futebol brasileiro, principalmente na Série B. O Ituano, o próprio Figueirense, o Náutico, o CSA, são times que caíram há um tempo. O Ituano caiu junto com a Ponte e com o Guarani, mas já frequentou mais do que a Ponte e o Guarani a Série C, conhece um pouco mais os caminhos do acesso, mas são times que estão
há um tempinho já na Série C e não aguenta mais e tá fazendo de tudo para voltar. Então, tem times tradicionais. Por isso eu acho também que essa Série C vai ser um nívelzinho acima de competitividade. Não falando tanto em nível técnico, como gosta o nosso Carlos Alberto, mas em relação à competitividade. São times relativamente grandes, tradicionais, que estão na Série C e que podem complicar a vida aí de quem tá entrando de gaiato, que nem a minha querida nega véia. E tem também times que são SAF, ou que estão virando SAF, ou que são times de empresário, como é o São Bernardo, como é o Maringá, como é o Confiança, que está passando por um processo para virar SAF. Então pode ser que o Confiança receba um investimento muito maior ainda nessa primeira fase da competição. Então assim, caímos no ano errado com certeza, porque tem bastante concorrente forte aí para esse acesso. E terminada a primeira rodada na segunda-feira, os resultados foram até surpreendentes, teve bastante empate. Eu tô com a camisa do Botafogo porque ele é o líder, venceu bem o Confiança por 3-0 jogando em casa. O Botafogo soube aproveitar o seu mando de campo. No sábado ainda teve Figueirense 1, Ponte 1, Ituano 0, Brusque 0, CSA 1, Anápolis também 1. No domingo, Retrô e Tombense ficaram no 0-0. O Itabaiana venceu o Náutico por 2-1. São Bernardo e ABC ficaram no 1-1. O Caxias venceu o Floresta por 1-0 e o Guarani perdeu para o Maringá por 3-2. Esse é um exemplo claro de como a Série C pode ser muito maldosa com o time que está jogando em casa. O Guarani vacilou muito porque perdeu o jogo na última bola da partida, tendo um jogador a mais, começou vencendo a partida. Então é o típico jogo que você lá na frente vai falar, puta, não podia ter perdido pro Maringá, a gente tinha que ter pelo menos um empate. E inclusive tomar gol no finalzinho é algo que tem acontecido muito com o Guarani. No final da Série B do ano passado, o Guarani sofreu bastante com isso. E assim, falando especificamente de Ponte e Guarani, não dá pra você ter 40 dias pra treinar. É praticamente uma pré-temporada inteira. Chegar na primeira rodada e não apresentar nada de futebol. Nada vezes nada. É impressionante. Agora o Guarani vai ter que ver no seu planejamento ali qual jogo que eles vão conseguir recuperar esse ponto perdido dentro de casa, jogando fora de casa. É por isso que eu acho que a Série C é mais traiçoeira do que Série A e Série B. Não que nas outras divisões você possa perder um jogo dentro de casa, mas você tem mais oportunidades para recuperar esse ponto. Porque no turno seguinte você vai disputar na casa do adversário e você pode ter plenas condições de vencer lá também e fica elas por elas. Só que na Série C não, amigão. Série C é um turno só, então perdeu aquele jogo, já era. Não tem outro. Só se você se reencontrar lá na frente, mas aí, claro, você vai estar numa campanha melhor, você vai estar entre os 8 colocados. E completando a rodada, na segunda-feira, no jogo isolado, Londrina venceu o Ipiranga por 3-1 jogando em Londrina. E se você não ficou perdido aí nos placares, de 10 jogos, 5 terminaram empatados, 4 mandantes venceram e só um mandante perdeu, justamente o Guarani, que a gente estava falando agora. E é isso, seguimos em frente, tem muita Série C pela frente, o negócio vai ser doido. É briga de foice no escuro, não dá pra vacilar. E você também não vai vacilar, porque você vai deixar o seu like nesse vídeo e me ajudar a crescer esse canal. Estamos chegando a quase 50 inscritos, eu quero muito dobrar essa meta aí, como diria a outra. Vamos por mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até o próximo. Valeu!